Olá pessoal, eu venho aqui dar uma palavrinha com vocês, um vídeo um pouquinho mais longo, sobre a questão da laicidade estatal e da liberdade de religião. É um tema que ocupou minha atenção em alguns momentos da minha vida profissional e acadêmica, embora não tenha sido objeto nem da minha dissertação de mestrado, nem da minha tese de doutorado, mas esse tema me atraiu a atenção. Eu cheguei a escrever alguns artigos, principalmente envolvendo a questão do véu islâmico na França, né? Eu fiz meu mestrado na França e o meu pós-doutorado na França, e de ambas essas vezes em que estive na França, me deparei com essa questão que ainda é difícil na França, do véu islâmico, né? A proibição do véu islâmico no espaço público. E isso me atraiu a atenção, e em 2009 eu escrevi na Folha de São Paulo. Vocês encontram esse texto no Opiniões, Tendências e Opiniões, algo assim, aquela seção do jornal Folha de São Paulo. Eu escrevi um artigo contra a proibição do véu islâmico na França, né, dizendo que isso não era exatamente uma imposição da laicidade, que laicidade não era isso, embora na França haja uma concepção da laicidade um tanto distorcida. E eu vou tratar disso aqui. Então fiz um pequeno roteiro, né, mas pretendo ser objetivo. Primeiro dizendo que na antiguidade, né, algumas coisas que já li mostram que havia uma certa tolerância em termos de liberdade religiosa no mundo grego, né? Se fala num politeísmo, sim, porque havia muitos deuses, né, na mitologia grega, e cada cidade tinha o seu deus protetor, né? Então Atenas, a deusa protetora, né, de Atenas era a deusa Atena, filha de Zeus com Hera, deusa da justiça, da guerra, né? Mas o que encontrei em algumas leituras é essa menção de que o politeísmo comportava uma certa tolerância religiosa, né? Porque cada cidade tinha seus deuses, não havia uma aspiração assim a um Deus único. E isso muda com o advento do monoteísmo na história das religiões, né? Que vem com o judaísmo e o cristianismo, né? A ideia o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Que são religiões monoteístas. E aí a questão se torna um tanto mais complexa, né? Mas pulando já da antiguidade para a idade moderna, nessa questão da liberdade religiosa, muito importante é o advento da Reforma Protestante, né? Geralmente, nós do direito temos ali um contato com a questão da Reforma Protestante, às vezes no período de escola, mas a gente não desenvolve esse estudo para saber que a Reforma Protestante teve uma importância enorme, né, para o advento da modernidade tal como a conhecemos hoje. Porque, segundo alguns autores, a Reforma Protestante ela cria o problema, digamos assim, da pluralidade de valores na sociedade, né? Na Idade Média, nós tivemos na Europa uma visão única, né, dominada pela religião católica. E isso se espraiou, né, por todas as formas de pensamento e de atividade humana. Essa
digamos assim, um certo absolutismo, não é, ideológico da Igreja Católica durante a Idade Média, né? E isso vai ter reflexo na filosofia, por exemplo, com São Tomás de Aquino, que chega a dizer que a filosofia é uma serva da teologia, né? Então a visão teológica do mundo e teleológica também, né? Ela domina ali o pensamento durante a Idade Média, né? E os homens tendiam a ver em tudo um sinal ou um desígnio de Deus, né? Ou um sinal da providência. Então já li alguma coisa em que se falava que havia 7 espécies de uma determinada planta, algo assim. Então já se associava aquilo com uma questão bíblica. Salvo engano, no caso, era sobre os pecados capitais, que também, salvo engano, são 7, não é? Na religião católica. Então, havia essa, digamos assim, essa unicidade de pensamento. Apesar, né, das heresias que foram muito constantes, né? E eu justamente falei do meu mestrado na França, que fiz na cidade de Toulouse, do sudoeste da França, que foi uma das sedes de uma heresia muito importante na Idade Média, a heresia dos cátaros. Cátaro em grego quer dizer puro. E os cátaros foram massacrados ali naquela região. Existem vários locais que as pessoas podem visitar, né, e que contém uma memória dessa religião cátara, dessa heresia, né, assim considerada pela Igreja Católica, que criou a Inquisição para reprimir a heresia dos cátaros, né? E mais ou menos o ideário cátaro me parece que correspondia em algumas coisas ao ideário protestante, que virá ali no início do século XVI, né? Com Lutero. E os cátaros é um fenômeno que chega a seu auge ali no início do século XIII, né? Mas a gente já nota essas semelhanças, né? E então o protestantismo, ele rompe com a unidade da Igreja Católica, mas rompe também com essa unidade ideológica de concepção de mundo, de visão de mundo. E a sociedade vai ter que criar, né, mecanismos políticos e jurídicos, né, para lidar com essa pluralidade de valores que hoje é a regra nas sociedades ocidentais, nas sociedades democráticas, liberais, né? A pluralidade de valores. Nós não temos digamos, uma unanimidade sobre os valores, sobre o que é o bem, sobretudo, né? Nossas sociedades comportam visões diferentes do que é o bem, né? Então a reforma protestante, ela cria essa dificuldade, digamos assim, que não havia na sociedade medieval, e isso leva às guerras de religião, né? Não vou falar aqui da importância nem da ferocidade das guerras de religião, inclusive na França, né? Mas vocês facilmente encontram leituras e filmes sobre isso, né? Lembrar apenas aqui da noite de São Bartolomeu, na França, em que os huguenotes, que eram os protestantes franceses, são massacrados, né? Fatos até que são contemporâneos à vida do filósofo Montaigne, que se debruça sobre essas questões, sempre num sentido mais plural de Montaigne, né, menos dogmático, embora ele, me parece, era mais próximo da Igreja Católica, né? E a questão da laicidade surge ali, né? Como lidar com essa pluralidade de religiões?
Porque o que acontecia era que vinha um rei católico e reprimia os protestantes, vinha um monarca protestante e reprimia os católicos. E a repressão não foi privilégio, entre aspas, do catolicismo, né? Nós temos no norte da Europa, por exemplo, no norte da Europa, na Escócia, na própria Inglaterra, os protestantes, não é, daqueles países com as suas diversas denominações, em algum momento exerceram, né, ditaduras muito ferozes também ali, né, como a própria ditadura de Calvino, na Suíça, salvo engano, Calvino, né? Mas ali no norte da Europa foi muito rigorosa a repressão dos católicos. Eu já estive em Edimburgo e essa história está bem contada lá. Então se tem essa necessidade de se garantir a liberdade de religião, né? E que o Estado se abstivesse de reprimir os seus adversários, né? E, portanto, que o Estado não tivesse mais uma posição religiosa, que é a laicidade, é isso, é uma neutralidade do Estado na questão religiosa. Um marco da laicidade, me parece unanimemente lembrado pelos autores, é o Edito de Nantes, na França, de 1598, justamente depois das guerras de religião, né? O Edito de Nantes do rei Henrique IV, Henrique de Navarra, um protestante, né, que assume o poder, e Henrique IV é aquele que disse: Paris bem vale uma missa, porque de alguma forma ele teve que renunciar ao protestantismo. Mas ele foi tido como um rei muito tolerante, não é? Foi louvado por filósofos como Voltaire. E o bom rei Henrique, e Henrique IV baixa o Edito de Nantes, que permitia o exercício da religião protestante. O próprio Edito de Nantes dizia que aquilo era temporário, algo como até que essas pessoas voltem ao seio da religião católica. Então não era já uma laicidade pronta e acabada, mas a ideia de que o Estado permitiria a liberdade de religião. E aí eu chego nesse aspecto fundamental, e já escrevi assim nos meus textos sobre isso, né? A liberdade de religião e a laicidade são dois lados da mesma moeda. A laicidade surge para que possa existir a liberdade de religião. Quando o Estado tem uma religião, ele não permite que as pessoas de outra religião tenham sua própria religião. É o que acontece nos estados teocráticos atuais, não é? Então a laicidade é isso, é permitir uma neutralidade do Estado para que possa a liberdade de religião vigorar com plenitude. Então é interessante essa ligação, né? Às vezes se vê, e eu vou entrar nisso, que é justamente a questão da França, que é bem ilustrativa. Às vezes se vê a laicidade como algo contrário à religião, e não é. A laicidade é uma condição para que vigore a liberdade religiosa. Justamente na França, há uma concepção da laicidade que talvez sob esse ponto de vista que eu já expressei aqui seja criticável, né? E ela já recebeu de autores como Norberto Bobbio a designação de laicismo, né? O laicismo seria uma laicidade exacerbada, digamos assim, que quer de alguma forma que vai mesmo contra a religiosidade. Então, que quer secularizar a sociedade,
né, que não vê com bons olhos a religiosidade. Mas isso não é a laicidade original. A laicidade original, ela surge da pluralidade religiosa e da vontade que as pessoas têm de exercer sua religião e da liberdade que as pessoas querem para exercer sua religião. Mas na França, a laicidade advém no século XX já, salvo engano é uma lei de 1905, desculpem, não a laicidade eu estou falando lá já desde 1598, vai se desenvolvendo, mas uma lei separando de forma mais radical o Estado da Igreja é de 1905, né? Então, há na França uma concepção muito rigorosa da laicidade, desde aquela época. Foi muito conflituosa essa lei, essa separação, né? E aí, foi com base nessa concepção de laicidade, por exemplo, que na França se proibiu que as meninas de escolas, não de universidades, de escolas, usassem o véu islâmico. Depois veio a proibição nos lugares públicos do chamado véu integral, que seria a burca e algumas outras formas de véu islâmico. E o meu texto, basicamente, contra a proibição do véu islâmico é dizendo que isso não é laicidade. A laicidade respeita a liberdade de religião. A laicidade é do Estado. Então, o professor ser impedido, eventualmente, de usar, né, um símbolo religioso, ou a professora de usar o véu islâmico, ainda nós poderíamos, né, pensar a respeito disso, se é ou não laicidade. Alguns países permitem, como a Inglaterra, que o próprio professor use, né, um turbante, um símbolo religioso. Então, nos países anglo-saxões, a concepção de laicidade não é tão conceitual como na França. Mas na França, então, veio a proibição das mulheres usarem o véu islâmico em alguma medida. Então, isso me parece que não é laicidade, porque é o cidadão que está exercendo sua religião, né? E a laicidade é um imperativo de neutralidade do Estado. Então, é uma certa deturpação da laicidade, né? Então, eu queria reforçar essa ideia dessa ligação entre liberdade de religião e laicidade, né? Os cidadãos exercem sua liberdade religiosa com plena amplitude, né? E o Estado é neutro em termos religiosos, como uma forma de respeitar a liberdade religiosa dos cidadãos e como uma forma de respeitar a sua igualdade, né? Também no exercício das suas preferências religiosas. Então, esse é um aspecto importante. Agora, eu queria tratar aqui, e já me encaminho, né, para algum tipo de conclusão da nossa aula. A liberdade de religião tem limites, né? Limites que até independem da questão da laicidade. Embora a laicidade seja um limite também para que a religião não invada o espaço estatal, né? Mas a liberdade de religião sempre teve limites. Limites que derivam das demais liberdades e direitos fundamentais, não é? Que convivem com a liberdade religiosa. Sempre se falou também na ordem pública, né? Que a religião tem que respeitar a ordem pública. Isso em alguma legislação brasileira podia ter algum caráter preconceituoso com as religiões de matriz africana, ou pelo menos essa previsão ter sido usada contra essas religiões, né?
que sempre foram objeto de repressão pelo sistema escravista e estatal, né? Mas sempre se falou no respeito da ordem pública pelas religiões, e eu falaria de uma forma mais genérica o respeito às leis, não é? E aos direitos dos outros. Então a religião tem que respeitar as leis do país e os direitos das outras pessoas, de terem outras crenças, de não terem crenças religiosas, ou de serem ateus, de serem agnósticos, né? Então a religião tem que respeitar esses direitos dos outros. E também a religião, ela não pode causar discriminação, não é? Contra as pessoas no exercício de suas liberdades, na vivência de suas preferências sexuais ou de sua sexualidade, né? Então não podemos conceber que a religião ela implique em discriminação, né? Há algumas questões complexas que merecem uma reflexão, não é? Já ocorreram em países europeus, por exemplo, entidades da sociedade civil, ONGs, por exemplo, de adoção de crianças que sejam católicas, por exemplo, elas poderiam ou não restringir os seus serviços a casais heterossexuais, e de alguma forma não atender casais homoafetivos que quisessem adotar. Há uma certa polêmica em relação a essas questões. Mas, e aí haveria um problema talvez aí de, né, o problema da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Mas, como eu disse, a religião não pode ser, né, um pretexto ou um fundamento para discriminação, né? E uma outra questão é o seguinte: a liberdade de religião é ampla para o cidadão, mas o Estado tem que permanecer neutro, né? O Estado tem que permanecer neutro. Eu não penso que seja de bom tom, por exemplo, um representante do Estado, ele, apesar dele ter sua religião, ele demonstrar no exercício do seu cargo uma preferência muito explícita por uma religião, eu já acho que pode ofender a laicidade, né? Então sempre se discute questões do crucifixo nas salas de audiência, outra questão polêmica, né? Mas nós temos que diferenciar também o espaço público em que a autoridade desempenha suas funções e seu espaço privado, às vezes até dentro do espaço público, como um gabinete de um juiz, em que ele tem ali o seu crucifixo ou a sua imagem religiosa de qualquer religião, né? Aí já seria dentro do seu espaço mais privado como pessoa. Mas a laicidade não permite, então, que ou na atividade administrativa ou na mesmo legislativa, o Estado manifeste uma preferência religiosa, né? Simbólica, ou também em questões mais práticas, como subvenções, eventuais restrições ao exercício de outras religiões. Então isso não pode acontecer. Agora, uma questão interessante que alguns autores levantam é o seguinte: não se pode também querer que a religião ela se expresse somente num espaço estritamente privado, né? Porque as religiões,
por sua própria natureza, elas têm um espaço público, elas se expressam, digamos assim, em templos, né? Elas se expressam através de procissões, de manifestações públicas. Então, não se pode ter uma concepção da laicidade tão rigorosa que impeça que as religiões realizem essas manifestações no espaço público. Então, seria uma diferença entre uma manifestação no espaço público e uma manifestação estatal, né? Um autor francês, Michel Miaille, que eu citei em alguns desses artigos, ele fala uma coisa interessante, que quando adveio essa lei de 1905 na França, havia setores muito radicais, que, por exemplo, queriam proibir as igrejas católicas de baterem, de badalarem os seus sinos na hora das missas, porque incomodaria a população, porque a religião estaria ali adentrando na vida de quem eventualmente não é religioso ou não tem aquela religião católica. Faz sentido do ponto de vista estritamente conceitual, né? Mas o Michel Miaille diz que já ali em 1905 triunfou na própria França uma concepção mais plural, pouco mais aberta, que entendeu que isso não era viável, né? E não foi proibido que as igrejas tivessem seus sinos e batessem os seus sinos, né? Apesar disso, né, se espraiar no espaço público, digamos assim. E aí o Michel Miaille usa um termo que eu acho perfeito para essa discussão, que é um conceito de acomodação. Então tem que haver uma tolerância, aí sim, né? A tolerância como princípio ético, político também e jurídico, de convivência, de se permitir o que não desborde, o que seja razoável, né? Um dia é uma religião que faz a sua procissão, no outro dia outra que faz a sua marcha, e nós temos que conviver com esse espaço público, com essas manifestações no espaço público de maneira tolerante, de lado a lado, né? Minimizando os conflitos, os confrontos, né? Os incômodos também, por que não, para outros que não praticam aquela religião. Mas não se pode deixar de lado essa noção de que a convivência das religiões no espaço público exige uma acomodação, uma tolerância também. Quer dizer, a tolerância que recomenda e preside essa acomodação. Então, gostei muito dessa análise. Anotei aqui, eu falei também que a liberdade de religião, a laicidade, ela é exigida tanto na atividade administrativa como legislativa. Então também seria inconstitucional uma lei que tivesse um caráter exclusivamente religioso. Às vezes é difícil separar isso, né? Então, mas teoricamente nós podemos ter essa noção de que se houver ali uma razão religiosa exclusiva, essa lei ela tende a ser inconstitucional. É que em alguns temas, por exemplo, como o aborto, embora esteja as políticas mais restritivas em relação ao aborto estão ligadas muitas vezes a posturas religiosas, mas não obrigatoriamente. Então é difícil você dizer, olha, aqui é uma preocupação exclusivamente religiosa. Não é mais, também a legislação ela teria que observar a laicidade.
Na decisão do Supremo sobre o aborto do feto anencéfalo, ou na decisão do Supremo sobre as pesquisas com células-tronco, tem um voto, eu não me lembro exatamente aqui em qual das duas decisões, mas tem um voto que fala o seguinte, justamente, que diz, olha, na sociedade liberal democrática, regida pelos direitos fundamentais, é preciso que haja uma razão pública a informar um argumento jurídico, né? Uma razão pública no sentido de uma razão, ou de um motivo, ou de um fundamento que possa ser compartilhado de forma universal. Não pode haver ali um fundamento que seja explícita e exclusivamente religioso, né? E por fim, para concluir, né, eu queria lembrar a obra de John Rawls, né, liberal, né, considerado um liberal igualitário. John Rawls fala de dois princípios que seriam os princípios básicos a reger uma sociedade liberal e igualitária. E o primeiro seria a liberdade igual para todos, né? E Rawls, ele fala ali justamente que nas nossas sociedades contemporâneas, né, modernas, contemporâneas, nós temos uma pluralidade de visões do bem, né? E a religião está muito ligada a isso, o que é o bem, né? Então, nós temos visões incompatíveis e plurais sobre isso. Então, nós teríamos que conviver com essas visões de bem, né? Múltiplas. E por isso o princípio da liberdade em primeiro lugar. Então, o princípio da liberdade vai assegurar que nós possamos ter nossas visões do que é o bem, né? Nossas visões do bem diferentes, né? Contraditórias entre si, mas todos teremos essa liberdade, temos de ter as nossas visões do bem, né? E então a religião é um aspecto prioritário, assim, digamos, ou central nessa discussão sobre as visões de bem, porque as religiões propugnam uma visão do que é o bem, né? Mas nós não saberíamos nas sociedades, digamos, que advieram do iluminismo, nós não saberíamos conviver com uma única visão de bem. Por isso é tão importante defender a liberdade religiosa na sua maior plenitude e extensão, com aqueles limites que eu já falei, mas defender também a laicidade com muita firmeza, porque senão, se a religião ela invade o espaço estatal, não é? Ela pode impor uma visão de bem à sociedade e ferir a liberdade de todos, não só religiosa, como política, de concepção de mundo, não é? Liberdade de consciência, ideológica, porque justamente a religião tem uma visão do que é o bem. As religiões, lembrando aqui um antropólogo, salvo engano americano, Clifford Geertz, Geerz, eu li Geertz há muito tempo e não esqueci uma noção muito interessante que ele traz. Ele diz: as religiões têm sempre uma metafísica e uma ética. Então a religião propõe uma metafísica, cada religião, mas propõe uma ética, o que é certo, como devemos de viver, não só como pessoa, mas como sociedade. Mas justamente nas nossas sociedades democráticas, a religião não pode
se espraiar para o espaço estatal e impor nem a sua metafísica, nem a sua ética própria. Porque isso seria contrário à liberdade de religião de todos, à liberdade de não ter religião, de ter outras crenças, à liberdade de consciência, não é? Então, acho muito importante essa visão de Rawls, que coloca como primazia nas nossas sociedades, até em primeiro lugar do que a igualdade, a liberdade nas nossas concepções de bem, e isso inclui as nossas concepções religiosas. E tudo isso implica naquela moeda de duas faces: a liberdade de religião para o cidadão e a neutralidade, a laicidade estatal do outro lado. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se gostaram do vídeo, curtam, né? Se inscrevam no canal, curtam o nosso conteúdo, porque isso é importante aí para o tal algoritmo que vai levar o nosso vídeo a um maior número de pessoas.